Bom dia. Bom dia. Bom dia, professora Joselito. Bom dia, Jojo. Um bom dia para você que está em casa também. Que você possa compartilhar esses vídeos, deixar seu like e se inscrever no canal. E neste momento, para iniciarmos este ano bíblico, este culto, vamos ficar de joelhos e orar? Vamos aqui na frente? Claro? Tá bom. Querido Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor Deus, pelo dia tão bom que o Senhor já está nos concedendo, pela chuva lá fora, pelo poder do Teu Espírito aquecendo o nosso coração, dirigindo, Senhor Deus, os nossos pensamentos, nos ajudando a tomarmos decisões sábias para as nossas vidas. E também, Senhor Deus, muito obrigada, porque o Senhor tem nos dado tantas pessoas, ó Deus, que também estão aprendendo a Te conhecer cada vez mais, que estão aprendendo a buscar na palavra respostas para os seus corações aflitos. Fica conosco nesse momento tão bom que o Senhor já nos dá, para que nossos louvores sejam agradáveis ao Senhor e que os anjos tomem o tom da nossa voz nos louvores que entoaremos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus? Vamos. É um hino que nós vamos cantar, é Vida em Olhar. Tenha vida em olhar a Jesus, o nosso Salvador. 207. 207. Muito bem, Joshua. Aí Joshua vai tocar e eu vou cantar daqui. E agora nós iremos decorar um novo verso, mais um novo verso para nós termos em mente, para quando nós chegarmos na aprovação, nós podemos pensar nele e recitá-lo para continuarmos firmes. Amém. E este verso está lá em Hebreus, capítulo 4, dos versículos 9 ao 12. Aprendemos Hebreus 10, né, do 35 Sim. ao 39, e agora esse novo conjunto de versos. Muito bem, vamos lá? Vamos. 1, 2, 3. Hebreus 4, do 9 ao 12. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes,
e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, do 9 ao 12. Hebreus 4, do 9 ao 12. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, do 9 ao 12. Hebreus 4, do 9 ao 12. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, do 9 ao 12. Amém. Olá, bom dia para você aí de casa, bom dia pessoal, que bom que nós estamos juntos mais uma vez e para quê mesmo? Para estudar a palavra de Deus. Pensa que bênção ter você aí do outro lado e que bênção é estarmos juntos para um propósito tão nobre, um propósito celestial, abrirmos a Bíblia e enchermos o nosso coração das coisas boas, das coisas sagradas do Senhor. E hoje nosso estudo está extremamente espetacular, mas a gente fala isso toda vez, né? Todos os estudos a gente fala, tá lindo, tá muito bom, mas é verdade mesmo, porque o Espírito do Senhor sempre renova a sua palavra. E nós, nesta madrugada, nós estudamos o livro de Zacarias, nós estamos lendo os profetas menores, né? Não que eles eram menores em estaturas, né, Henrique? E nem em receber a graça do Senhor, mas eles escreviam livros menores, né? E nós entramos num novo livro, o livro de Zacarias. E hoje nós estudamos do capítulo 1 até o capítulo 4. E acompanhado ao livro de Zacarias, nós estudamos também Profetas e Reis, capítulo 47, Josué e o Anjo. Pegue o seu livro, pegue a sua Bíblia e vamos estudar juntos aquilo que o Senhor Deus reservou para nós nesta manhã. E aqui, falando um pouquinho de Zacarias, é muito importante a gente relembrar algumas coisas a respeito do escritor, né? Do autor deste livro, Zacarias. Ele surgiu num tempo muito difícil. Nós estamos aí estudando a restauração, né, de Jerusalém e é uma luta terrível para que aqueles homens conseguissem fazer a obra de Deus, e Deus levanta profetas para ajudar o povo não desanimar. Nós estudamos já, alguns dias atrás, né? Estudamos sobre Ageu, nós falamos sobre ele. E contemporâneo a Ageu, Deus levanta Zacarias, porque Ageu deu o pontapé e Zacarias terminou, né? Para animar o povo do Senhor. Então, eles enfrentaram grandes lutas, e Deus agora ele levanta Zacarias para ajudar o povo a terminar essa reconstrução que estava tão difícil e tão dura. O interessante é que o nome de Zacarias já fala muita coisa. O significado do nome dele é lembrou-se. Olha que lindo, né? Deus lembrou do seu povo, né? E mandou mensagens para fortalecer o coração deles. Em tempo de ansiedade e dificuldade, Deus levantou Zacarias. E o interessante de nós analisarmos sobre o livro dele é que Zacarias é o segundo livro mais messiânico da Bíblia. Nós vamos ver aqui, a partir do capítulo 1, ele trazendo algumas visões. Você vai ver que o livro ele fala muito em parábolas, em muitas visões. E nós vamos ver que aqui do capítulo 1 até o capítulo 6, ele vai apresentar uma série de visões, 8 visões. E isso vai culminar lá no capítulo 13, com o estabelecimento do rei Messias, Jesus Cristo.
Então, o livro é altamente messiânico. Nós vamos ver várias vezes Zacarias fazendo alusões, né, àquilo que Cristo passaria. E aqui no capítulo 1, o Zacarias ele começa escrevendo, exortando, chamando as pessoas ao arrependimento. Aqui no versinho 3, você vai perceber isso de maneira muito clara, quando ele diz assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Aí o verso 4 ele diz: não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem atenderam, diz o Senhor. Então, Zacarias fala: gente, tornem ao Senhor, se convertam, que Deus vai tornar a vocês. Não imitem o exemplo dos vossos pais. Porque onde foi mesmo que eles foram parar? Cativos, né? E ele até faz a pergunta: cadê os profetas que Deus levantou? Qual era a resposta? Seus pais os mataram. Imagina só. Então, Zacarias chamava o povo ao arrependimento. E nessa primeira visão que ele recebe do Senhor, ele vê aqui nessa visão cavalos. Cavalos, e aqui diz que eles estavam parados entre arbustos. Essas visões de Zacarias não se tem um posicionamento muito claro a respeito disso, porque ele não dá muita explicação. Mas nós conseguimos tirar de cada visão o que Deus queria dizer para aquele povo. Aqui na primeira visão você vai ver que Deus estava querendo inspirar confiança no coração do povo. Dizer assim: ei, eu sou bondoso para com vocês, eu estou na luta com vocês, eu vou restaurar. E como é que eu sei disso? A partir do verso 13 do capítulo 1. Aqui vai dizer: respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. E este me disse: clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. Imagina, deveria ser assim realmente um consolo ouvir algo desse nível. E ouvir isso do Senhor Deus. Professora Maísa? Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu dizer bom dia para vocês. Bom dia, gente. Bom dia. Para vocês que estão em casa. Ontem eu estava passando essa lição e foi até bom você falar, Joana, sobre isso, porque a gente pode agora dar uma lembradinha de um detalhe de ontem. No estudo de ontem, no capítulo 46, houve um detalhe importantíssimo que eu não falei. E é bom falar agora, porque aí você em casa vai poder lembrar. Eu sei que você leu, é importante ler antes da gente falar, né não? Porque assim você até nos ajuda. Num dos parágrafos que começa: durante muitos meses, antes que esse decreto fosse baixado, presta atenção nesse parágrafo de ontem, no meio do parágrafo diz assim: 2 meses depois que a última mensagem registrada de Ageu foi dada, Zacarias teve uma série de visões. Esta série de visões que Joana está falando agora, esta série de visões que se encontra em Zacarias capítulo 1, 2, 3 e 4, uma série de visões. O que elas referiam? Que foram registradas por quê? Ó, olha lá, registrada de Ageu, Zacarias teve uma série de visões referentes à obra de Deus na terra, a obra do Senhor no planeta e principalmente entre seu povo. Lembra que o Senhor Deus estava levantando um povo para a missão, e esse povo tinha ido embora, e agora o Senhor precisava restaurar este povo. Então era principalmente por meio deste povo que ele alcançaria o resto. Agora olha, estas mensagens, dadas na forma de parábolas e símbolos, vieram num tempo de grande incerteza e ansiedade, e foram de peculiar significação para os homens que estavam avançando em nome do Deus de Israel. Parecia aos líderes como se a permissão dada aos judeus para reconstruir estivesse prestes a sofrer impedimento. O futuro parecia muito negro. Deus viu que seu povo estava em necessidade de ser sustido e animado por uma revelação de sua infinita bondade, compaixão e amor. Não é maravilhoso? Essas visões tinham a intenção de animar o povo das misérias que Satanás estava tentando jogar sobre eles através de pessoas, através da opressão de pessoas. Muito bem. E na segunda visão de Zacarias, ele vê 4 chifres, e esses 4 chifres danificam a Judá e a Jerusalém.
Só que o lindo é que a visão não para por aí. Porque Deus levanta 4 ferreiros para restaurar e reedificar Jerusalém. A todo momento Deus dizendo assim, olha, vocês sofreram, mas chegou agora o momento da restauração e da libertação. E nós vamos ver no capítulo 2 de Zacarias, na terceira visão, Jerusalém sendo medida. Deus manda em visão, né, por meio de parábolas, ensinando a Zacarias, que era para medir Jerusalém. E o verso 4 diz uma informação que enche o nosso coração. Aqui diz no verso 4, capítulo 2, e lhe disse, corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias, sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Que glorioso, né? Ouvir isso do Senhor. Fala para Jerusalém, não haverá muros, porque eu serei um muro de vocês. Que glorioso. Isso realmente era para inspirar coragem e força aos desanimados, para que eles permanecessem. Deus estava dizendo, vai dar certo. O propósito a qual eu pensei desde o princípio para vocês vai acontecer. Vocês só têm que crer. E agora, nós vamos ver Zacarias fazendo um apelo. Um apelo a quem? Aos que ficaram e não saíram no decreto de Ciro. Houve judeus que preferiram ficar em seu conforto, em sua prosperidade, em sua boa casa, e não quiseram retornar para reedificar Jerusalém. Agora ele vai fazer um apelo para o coração desse povo. Ei, vocês estão fazendo o que aí? Está na hora de voltar, vamos lá, Deus tem uma obra para fazer e vocês estão aí sem participar dessa obra. E ele faz esse apelo a partir aqui do verso 6 até o verso 13, apelando ao coração dos que ficaram para que participem dos planos e dos propósitos do Senhor. E aqui, avançando no capítulo 3, que é o capítulo do nosso estudo de hoje, vem a quarta visão, que é a visão do sumo sacerdote Josué. E aqui nós vamos nos atentar, vamos olhar com detalhes aquilo que o Senhor Deus queria falar ao nosso coração no dia de hoje. E no capítulo 3, o verso 1, diz que Deus mostrou a Zacarias o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Gente, pensa só, toda a nossa vida é envolvida por lutas espirituais. Às vezes a gente não tem a visão para perceber isso, mas é verdade. Tudo que você está decidindo ou não estar decidindo está envolvido numa guerra espiritual entre o bem e o mal. Às vezes a gente pensa assim, não, eu vou comer só um pouquinho, é só essa vez, não, o que tem eu me vestir assim, o que tem eu ouvir essa música, o que tem eu assistir isso daqui, não tem problema nenhum. Na realidade você não está tendo consciência que na sua decisão existe uma guerra entre o bem e o mal. Tudo que se relaciona à sua vida, existe essa guerra. E nós precisamos ter essa visão. Aqui estava o povo tentando levantar os muros de Jerusalém, tentando reedificar a cidade, e havia aquela luta, aquele embate, o desânimo, e tudo isso era resultado da ação do mal sobre as pessoas. E a ação do bem também, né? Ao fazer o que era correto, ao cumprir o propósito de Deus, a ação do bem. Ao desanimar e deixar de lado, a ação do mal. E eles não estavam tendo esse tipo de visão. E Deus aqui apresenta essa parábola, essa visão para Zacarias, para despertar a consciência e diz, olha, Satanás está acusando vocês. Aqui diz, no início do parágrafo do livro 47, da página 47, Profetas e Reis, diz que o firme progresso da reconstrução de Jerusalém aborreceu Satanás. Ele estava irado, porque os reconstrutores fizeram o quê? Estavam cumprindo, obedecendo ao Senhor. Então aquilo irou Satanás e ele queria de todas as maneiras possíveis desanimar aquele povo. Uma coisa que a gente precisa se atentar. Se você decidiu obedecer a Deus, já saiba, você será objeto de perseguição do inimigo. Agora, se você é resoluto, firme e não se quebra de jeito nenhum, tenha certeza, ele vai te odiar com toda a alma dele, ele vai querer te perseguir, te estraçalhar. E esse é o melhor, eu costumo dizer que esse é o lugar mais seguro onde nós podemos estar.
ainda com toda a perseguição. Esse é o lugar mais seguro onde você poderia estar, fazendo a vontade de Deus. E aqui vai dizer que Israel já era um objeto de perseguição do diabo, mas diz que ao eles serem obedientes, isso dava ainda mais raiva e mais ira ao coração de Satanás. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, e eu preciso destacar, no segundo parágrafo, vai dizer que enquanto Israel era obediente, Satanás não lhe podia fazer mal. Sabe por quê? Qual é a razão, Joana? Sim. Que Satanás não pode fazer mal enquanto formos obedientes, não porque tenhamos direito ou de alguma forma poder em nós. Mas Satanás, ele consegue machucar-nos só por legalidade. O que é legalidade? A legalidade que nós passamos a ele quando fazemos algo que ele gosta, que ele quer, que é do reino dele. Ele tinha que forçar o povo de Deus a fazer alguma coisa errada para ele poder atrapalhar o povo de receber a bênção de Deus. Vocês entendem a seriedade disso? Isso é muito sério. Enquanto eles fossem fiéis, ele não poderia fazer mal. Por quê? Porque ele não tinha legalidade de Deus para isso. Quem passa a legalidade para a mão do inimigo? Nós mesmos. A gente que diz, olha, eu estou fazendo o que você quer, então eu estou dando liberdade para você me atormentar. Essa é a verdade. Estou dando legalidade para você, para que Deus não possa agir na sua vida. Olha que coisa tremenda. Por isso que aqui diz, enquanto foram obedientes, ele não lhes pôde fazer mal. Por isso dispusera todo o seu poder e astúcia no sentido de induzi-los ao pecado. Se Satanás consegue induzir a gente ao pecado, ele diz diante de Deus, dá uma olhada, ele está fazendo o que eu quero, então ele é meu. Eu posso fazer o que quiser com ele. Entenderam a seriedade disso? Eu posso tocar na vida deles, eu sou dono deles. E Deus tem que ficar quieto, porque foi a gente que deu mesmo oportunidade para isso. Deus só pode agir na nossa vida quando a gente claramente, embora fracos, corra para Deus e pede, Senhor, me ajude, faça em mim o teu trabalho, coloque em mim a tua força. Senhor, eu não posso fazer isso aqui. Senhor, me ajude a não ter, Satanás não ter participação na minha vida. Eu não quero dar legalidade para ele, dou legalidade a ti. Entenderam isso? É você dando legalidade a Deus, para Deus tomar conta da sua vida. Não é maravilhoso? E esse é o método do cão, viu? Eu fiquei lendo e pensando, mas o cão é sujo mesmo. Porque ele tentou desanimar a nação de Israel de todas as maneiras, levantando pessoas para ir lá, atrapalhar, para falar, para chatear, para incomodar. E não é assim na nossa vida? Ele não levanta pessoas para falar no nosso ouvido, para ficar nos chateando, para ficar nos oprimindo. E quando ele não consegue isso, o que ele faz? Ele agora nos ataca de maneira interna, dizendo assim, olha aí, você é assim, olha os seus pecados, olha como você é ruim, para você te deixar lá na lama e você se sentiu, um nada. E foi isso que ele estava tentando fazer com a nação de Israel. Vocês acham que são dignos de participar do propósito de Deus? Vocês que mataram os profetas, vocês que não ouviram as advertências de Deus, vocês que são tão duros, imagina isso. Engraçado é que foi ele mesmo que levou o povo a fazer isso que eles fizeram. E aqui vai dizer que Josué estava agora diante de Deus, intercedendo pelo povo, mas as suas roupas eram o quê? Sujas. Somos indignos, Senhor, de estarmos na tua presença, porque temos pecado contra ti. E Satanás estava acusando. É exatamente isso que nós vivenciamos todos os dias na nossa vida espiritual. E aqui diz que Josué nem ao menos podia se autodefender, porque ele mesmo era um pecador. O que ele poderia apresentar diante de Deus a não ser a sua humilhação, a sua confissão e arrependimento? E aqui diz que pela fé ele reclama as promessas de Deus. Agora, o mais lindo de tudo. Diz que há longo tempo Israel estivera na fornalha da aflição. Sabia que é assim que Deus nos purifica? É assim que Deus vai tirando as escórias, vai tirando a sujeira da gente. E a gente tem que aceitar. Diz que Deus mandava advertências, mandava repreensões. E às vezes a gente acha difícil receber isso. Mas acredite, esse é o método de Deus para te purificar, para te limpar, para tirar a sujeira. Você tem que aceitar isso. E diz que Deus longamente havia permitido que eles estivessem na fornalha da aflição para que eles pudessem ser purificados. Por isso que Jesus vai dizer aqui no verso 2 do capítulo 3, essa seguinte frase. Mas o Senhor disse a Satanás,
O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Gente, nós não temos força em nós mesmos para repreender a Satanás, porque nós somos culpados e indignos. Mas Jesus, ele é perfeito, ele é santo, é Deus, e ele toma a briga na mão, diz assim: o Senhor te repreenda, Satanás, porque esse daqui é um tição tirado do fogo. Eu purifiquei, eu já labutei na vida dele e eu tirei toda a escória para que ele fosse perdoado. E aí Jesus dá uma ordem que é linda demais. Verso 3. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Verso 4. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Que lindo! Você quer isso para a sua história, para a sua vida? Se quer que Deus faça isso por você, Deus vai fazer. Deus vai fazer por você. Ele vai tirar as vestes sujas e colocar as vestes limpas. Ele vai imputar a sua graça, a sua vida perfeita a você, miserável pecador. Se você tiver fé nas promessas de Deus. Se você não ficar perdendo tempo demais olhando para suas vestes sujas, mas olhando para aquele, o autor e consumador da tua fé. E foi exatamente isso que Deus fez pela nação de Israel. Eu tiro, passou de diante de mim a tua iniquidade, começou-se uma nova vida. E eu quero que vocês tenham fé nessa nova vida. Creiam que eu já fiz isso, porque o inimigo já não tem mais poder sobre vocês. Eu o repreendi. E foi exatamente isso que aconteceu com a nação de Israel. Agora o livro vai dizer que é exatamente isso que nós vamos passar nas cenas finais da história desta terra. Na realidade, todos nós sabemos que nós estamos em juízo investigativo. Estamos sendo investigados, analisados, não é isso? Mas haverá um tempo onde a nossa experiência, a experiência do povo de Deus, será exatamente isso que foi mostrado nessa visão para Zacarias. Se você pegar aqui na página 300, não sei se a sua página aí em casa é a mesma, mas o parágrafo começa assim: a visão que de Josué e o anjo teve Zacarias. Olha só o que esse parágrafo vai nos ensinar. A visão que de Josué e o anjo teve Zacarias se aplica com peculiar força à experiência do povo de Deus nas cenas finais do grande dia da expiação. A igreja remanescente será levada, então, à grande prova e angústia. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus experimentarão a ira do dragão e as suas legiões. Satanás considera o mundo como seu súdito, e ele tem, de fato, alcançado o controle de muitos cristãos professos. Imagina isso. Mas aqui está um pequeno grupo. Esse pequeno grupo é você. Esse pequeno grupo somos nós. Aqui está um pequeno grupo que tem resistido à sua supremacia. E olha essa seguinte frase: se ele pudesse apagá-los da terra, seu triunfo seria completo. Sabe por que Satanás ainda não triunfou? Porque você está lutando. Porque nós estamos lutando. Nós estamos resistindo à força do mal. Aqui não, você não tem poder e nem ação aqui na minha vida. Porque eu sou um servo do Senhor. E ele fica irado, ele quer nos destruir, nos apagar da face da terra. Assim como ele influenciou as nações pagãs para que destruísse a Israel, assim, em próximo futuro, ele instigará os ímpios poderes da terra para que destrua o povo de Deus. Nós vamos vivenciar isso. Nações, pessoas se levantando contra você, que vai permanecer firme os princípios do reino do céu. E diz que ele vai instigar para que eles nos destruam, requerenciar dos homens que rendam obediência a editos humanos em violação da lei divina. E você terá que permanecer firme. E quais serão as acusações que Satanás levantará contra nós, como povo do Senhor? Aqui ele faz uma... Gente, Satanás é muito ruim.
Como a professora Maísa diz, ele não é amigo de ninguém. Aqui no parágrafo, Satanás tem um acurado conhecimento dos pecados que tem levado o povo de Deus. Aqui ele fala algumas coisas que você lê e você fala, Senhor, você chora. E você diz, Senhor, é verdade mesmo o que ele está falando. É exatamente assim como ele está dizendo, eu sou assim, mas existe uma diferença. Aqui diz, nesse parágrafo, lá no meio do parágrafo, vai dizer que Satanás nos acusará da seguinte maneira. Ó, são estes, ele diz, o povo que deve tomar o meu lugar no céu e o lugar dos anjos que se uniram a mim? Eles professam obedecer à lei de Deus, mas têm realmente guardado seus preceitos? Não têm sido eles amantes do eu mais do que amantes de Deus? Não têm colocado seus próprios interesses acima do seu serviço? Não têm amado as coisas do mundo? Contemplai os pecados que têm marcado suas vidas? Vede seu egoísmo, sua malícia, o ódio que têm uns pelos outros? Banirá Deus a mim e aos meus anjos de sua presença, e, no entanto, recompensará aos que têm sido culpados dos mesmos pecados? Olha só que astúcia e que malignidade. E a gente olha para um relato desse e fala, Senhor, é verdade. Eu sou exatamente isso que está descrito aí. Mas, se a história parasse por aqui, a gente podia até se desesperar. Mas a história não para aí. A história para onde quando Jesus diz assim, ó, tragam vestes limpas, tirai as sujas, colocai as limpas, colocai uma mitra limpa e nova, onde estará escrito santidade ao Senhor. E aqui é muito lindo de se pensar que Deus, ele não se esquece e não nos abandona. Da mesma maneira como Deus lutou pelo povo de Israel lá no passado, ainda que eles fossem indignos e merecedores, Ele lutará por você, pobre alma. Ele lutará por mim, por você, para nos levar a um arrependimento e uma conversão verdadeira. Agora nós temos que ter muito cuidado para nós não acabarmos imitando a posição de Satanás. Às vezes você está dentro da igreja e você começa a ver situações que você fala assim, mas como é que isso é possível? Estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, e você começa a ficar indignado. Você tem que ter muito cuidado, porque a igreja tem um dono. Quem é o dono da igreja? Deus é o dono da igreja. É Ele que purifica, é Ele que coloca as coisas no lugar. E às vezes a gente fica querendo ser zeloso por Deus e acaba fazendo a mesma obra de Satanás. Acusando, apontando e dizendo, pecadores, pecadores. Irmãos, a igreja tem um dono. A palavra do Senhor diz aqui em Zacarias 2, verso 8, quem toca na igreja do Senhor, toca na menina de seus olhos. O povo do Senhor é um povo protegido por Deus. São pecadores? São. Indignos? São. Mas Deus está lutando por esse povo. E Ele não abandonou. Diz que nada neste mundo é tão caro ao coração de Deus como sua igreja. O que você sente ao ouvir isso? Você é a igreja do Senhor. Você é povo de Deus. Pois não existe nada mais tão caro neste mundo do que a igreja do Senhor. Deixa eu falar um detalhe. Preciso comentar um detalhe com vocês, Joana, sobre esse ponto específico. A gente vê coisas erradas na igreja e a gente luta do jeito humano para que as coisas saiam. O Senhor Deus diz aqui, não é sua vontade que métodos mundanos corrompam o seu registro. Ele não deixa que seu povo seja vencido pelas tentações de Satanás. Ele vai lutar em favor de seu povo. Você está vendo um monte de gente em miséria, um monte de gente fazendo um monte de coisa errada. Nosso desejo é tomar na nossa mão e resolver como se não tivesse um Deus no céu. Como se Ele não fosse capaz de fazer isso. Ele é capaz de fazer isso. O que você tem que fazer é cuidar do que você está fazendo. A tua atitude, se você cuidar da sua atitude e você honrar a igreja, você já está fazendo muito. Agora, acusar os outros, magoar os outros pelo que eles estão fazendo, sem ajudá-los, a grande parte é essa, Satanás só sabe acusar, não faz nada. Se nós só acusarmos, nós estaremos fazendo o que Satanás sabe. O que nós temos que fazer? Observar o que está errado e clamar e orar e chorar, que é o que diz no próximo parágrafo. Diz, olha, no tempo do fim, o povo de Deus suspirará e chorará por causa das abominações que se fazem na terra.
Com lágrimas advertirão os ímpios de seu perigo em tripudiar sobre a lei divina. E com indizível tristeza se humilharão perante o Senhor em penitência. Olha só, como é que os ímpios agem? Pelo mal, fazendo o que não presta. Como é que os servos de Deus têm que agir? Chorar e gemer com eles, sofrer, tentar ir atrás, ajudá-los, mas não ficar acusando. Esses são métodos humanos, diz o Senhor. E métodos humanos ele não aceita. Ele quer que sejam os métodos divinos. Quais são os métodos divinos? Te dou uma roupa nova, vou cuidar de você, vou trabalhar contigo, vou lutar contigo, vou fazer aquilo que Jesus fez. Jesus veio até e morreu por esse povo. Interessante isso, né? Muito, muito interessante. E é justamente isso que será a nossa única salvaguarda. Confiar na misericórdia de Deus, porque todos somos pecadores e necessitamos da graça do Senhor, e se apegar a Ele em oração, em luta, em súplica, por causa das misérias que acontecem. E não se levantar como ajudando Satanás, né, a acusar e diminuir. Mas para nós encerrarmos então este momento de estudo, eu gostaria de fazer vocês pensarem numa coisa que o livro trouxe aqui no final. Hoje é muito difícil, é uma luta muito grande, espiritualmente falando, para servir ao Senhor. Você tem que lutar todos os dias, às vezes você se cansa, né? Você fala, ai Senhor, não aguento mais essa luta. Você ora, você jejua, você lê a Bíblia. Mas é assim mesmo, enquanto vivermos, nós lutaremos. Essa é a nossa realidade. Mas ficará pior, ficará mais difícil. As provas vão se intensificar e a sua única salvaguarda será confiar na misericórdia de Deus e orar, pedindo ao Senhor força do céu. Agora, a luta não durará para sempre. Anima teu coração. A luta não durará para sempre. E chegará um dia, isso daqui me alegra o coração pensar, chegará um dia que seremos eternamente livres. Então vale a pena lutar agora, vale a pena suar, nem que seja gota de sangue, vale a pena, porque chegará um dia que seremos eternamente livres. E o mal não se levantará por duas vezes. Isso não alegra o teu coração? O mal não se levantará duas vezes. Você será verdadeiramente, eternamente livre. Pense nisso, que você tenha isso dentro do seu coração. Guarde isso toda vez que você se desanimar, toda vez que o diabo tentar lançar o seu pecado diante da tua face, deixa que Deus luta com ele. Você só confessa, pede a Deus força e lembre-se, não haverá um fim. Haverá um fim e está chegando, e isso não demora. O Senhor Deus diz que enquanto Satanás lança suas acusações, os anjos do Senhor selam o povo dele. Que nós sejamos uns selados do Senhor. Que no dia de hoje você tenha a certeza e a convicção de que você faz parte do povo do Senhor e que chegará um tempo que isso tudo vai acabar e você estará eternamente livre, juntamente com o teu Deus. Que essa seja a mensagem que fortaleça o nosso coração. E eu quero convidar você aí de casa para a gente orar e entregar esse dia ao Senhor. Querido Deus e bom Pai, queremos agradecer porque o Senhor nos deu tantas promessas lindas na Tua Palavra. São promessas que nós verdadeiramente, Senhor, não merecemos, mas o Senhor tem nos dado porque o Senhor é gracioso e misericordioso. Imploramos que o Senhor exerça dentro do nosso coração a fé necessária para crermos de que, apesar de sermos indignos, o Senhor o fará, porque o Senhor é bom e misericordioso. Toma a nossa vida, Senhor, no dia de hoje. Ajuda-nos a vivermos verdadeiramente pela fé, confiando no Senhor, mas também dentro da Tua vontade, Senhor. Ensina-nos a obedecer, para que a gente tire a legalidade do diabo, tire a legalidade nas mãos do diabo e nós coloquemos a legalidade na Tua mão, Senhor. Ajuda-nos a obedecermos, a andarmos pela fé e seguindo a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo faça essa obra dentro do nosso coração. Visita os nossos amigos que estão em casa, Senhor. Fortalece-os. Se eles têm se sentido desanimados e cansados, que o Senhor reavive a fé dentro do coração deles. Que o Senhor os auxilie na luta que temos todos os dias e auxilie também a nós, Senhor, que somos tão necessitados de Ti. Nós colocamos os nossos pedidos diante do Senhor, diante de Ti,
em nome de Jesus, um nome que é poderoso, um nome que realmente, Senhor Deus, diante do céu, todos se dobram e se prostram. Então, é em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, até amanhã para você e que o Senhor Deus te abençoe no dia de hoje.